parceria entre CNBB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Comissão Brasileira de Justiça e Paz e PUC Minas pretende orientar os cristãos católicos que queiram se candidatar e se preparar com ética e técnica, visando a acirrada disputa eleitoral em outubro, principalmente para os cargos no Legislativo. Robson Sávio é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Doutor em Ciências Sociais e mestre em Administração Pública, Robson faz parte do grupo de análise de conjuntura da CNBB. Robson considera que o principal desafio é a distância entre a linha de campanha de um candidato e, por pressões ou favores econômicos, quando o candidato é eleito, não cumpre o que fala. É preciso qualificar lideranças do campo eclesial, do campo das pastorais, do campo dos movimentos eclesiais para uma boa disputa política, mas que não somente tenham essa técnica para a disputa, mas no exercício do mandato possam se comprometer com esses princípios da doutrina social da Igreja. Robson Sávio diz que o candidato cristão católico deve expor com clareza a doutrina social da Igreja. E isso, inclusive, deve ser exposto na campanha eleitoral para que os cristãos tenham clareza que aquela pessoa eleita ela está primeiramente comprometida com determinados princípios da doutrina social da Igreja e não atrelada a interesses menores, interesses econômicos, interesses de grupos que muitas das vezes acabam prevalecendo principalmente nos parlamentos. Integrante do grupo de análise de conjuntura da CNBB, considera que hoje em dia atuar nas redes sociais com boa comunicação é fundamental para encarar a concorrência eleitoral. Conheço melhor de ferramentas como, por exemplo, o uso de redes sociais, a utilização das mídias, a boa prestação de contas, a boa comunicação. Então, isso é um ferramental técnico para uma disputa dentro de um partido e no universo de tanta competição. A Fratelli Tutti do Papa Francisco é um ótimo guia para os candidatos. Na Fratelli Tutti, que o Papa Francisco fala da boa política, alguns instrumentais sob o ponto de vista de referenciais éticos para o exercício do mandato. Por exemplo, a prevalência do interesse social e público sobre o interesse privado. A defesa intransigente de tudo que tem a ver com dignidade humana, portanto, os direitos humanos, a defesa das minorias, a defesa dos mais pobres e vulneráveis, e como que isso dá, por exemplo, na produção legislativa, como que isso dá, por exemplo, na construção de alianças com grupos de interesses que justamente estão voltados para esses temas coletivos. Robson Sávio completa dizendo que uma boa campanha política é o início da vinculação entre eleitores e eleitos. Conhecer qual que é o programa desse candidato que se diz cristão e católico, porque muitas das vezes o rótulo de cristão é um bom passaporte para a eleição, mas não vincula o candidato a nenhum compromisso. Portanto, a conexão entre o compromisso do candidato baseado na doutrina da Igreja e o eleitor consciente desse compromisso é fundamental, inclusive, no processo de monitoramento e acompanhamento de cada mandato daqueles que serão eleitos. O primeiro curso de capacitação oferecido por entidades ligadas à Igreja Católica para quem quer ser candidato nessas eleições conta até o momento com 101 filiados de 12 partidos políticos que estão inscritos até agora, em 22 estados brasileiros. Mais informações pelo site nesp.pucminas.br. Paulo Júnior para a Rede Vida.